nestes últimos cultos, nestes últimos dias, a palavra de ordem que o Senhor tem trazido para a sua igreja, para a nossa vida é: basta. Amém? Basta de fraquezas, basta de medos, basta de confusão, basta de murmuração, e hoje, a partir de hoje, basta de crise financeira. Basta. Se é para dar um basta, é para nunca mais ter problemas com dinheiro. Se é para dar um basta, é para nunca mais termos problemas com vida financeira. É para termos sempre, em tudo, ampla suficiência. Então basta de crise financeira. Pastor, mas como? O Senhor irá nos falar. Amém? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, mas resisti ao diabo e ele se sujeita a Deus, a crise financeira tem que bater em retirada. Porque crise financeira, amados, não é o que Deus tem para os seus filhos. Vamos entender isso. Crise financeira não é o que Jesus consumou na cruz do Calvário. É? Não. Então, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele, a crise financeira tem que bater em retirada. Se por um caminho ela chegou, por 7 Deus dá tem o seu modo de fazer ela ir embora. E nunca mais voltar, e você diga amém. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, santo, justo, reto, vivo e verdadeiro, nosso Deus bom. A Ti, Jesus, e somente a Ti, toda a glória, todo louvor. Senhor, nós Te adoramos com tudo o que somos, com tudo o que temos. Cremos no Teu infinito amor, cremos na Tua palavra, cremos que somos, Jesus, ovelhas do Teu aprisco, somos o povo, Jesus, do Teu pastoreio. E aqui nós estamos nesta manhã para Te ouvir mais uma vez. De fato, lhe dar ouvidos, não somente lhe escutar, mas Te ouvir com o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Senhor, gerenciar os nossos pensamentos a Ti, levar os nossos pensamentos cativos a Te obedecer, a obedecer a Tua palavra que é santa, que é rica, que é bendita, que é poderosa, que é eficaz, que corta, que transforma, que muda vidas de homens, de mulheres, de famílias. Palavra que ressuscita os mortos, palavra que ressuscita sonhos, palavra que ressuscita, Jesus, aquilo que o mundo enterrou, aquilo que o mundo interrompeu. E por isso nós estamos aqui, Jesus, nos sujeitando a esta palavra maravilhosa. Estamos aqui, Senhor, prostrados diante de Ti, para nos sujeitar a Ti e resistir ao diabo, Senhor. E resistir, Senhor, a todas as artimanhas que o diabo tenta contra as nossas vidas, para nos paralisar, para tentar nos derrotar, para tentar nos colocar de volta no mundo. Senhor, nós nos agarramos em Ti e na verdade que há na Tua palavra, Senhor.
Eu te louvo e te agradeço por estarmos aqui nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos fez, e por este banquete maravilhoso que está preparado para cada um de nós. Estamos assentados à mesa contigo para receber deste banquete, para receber este alimento maravilhoso e poderoso que trará vida e vida em abundância às nossas vidas, a vida da tua igreja. Senhor, nós damos um basta na crise financeira a partir de hoje. Nós sabemos que o inimigo está derrotado. Nós sabemos que o inimigo já foi derrotado por ti na cruz do Calvário. E por este conhecimento, nós trazemos por fé, Senhor, nas nossas vidas, a bênção financeira que vem das tuas mãos. Nós trazemos por fé, Jesus, a manifestação da multiplicação em nossas vidas, Senhor. Tu és o Deus que pode e faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo teu poder que opera em nós. Senhor, nós não limitamos o teu poder neste lugar. Nós não limitamos o agir das tuas mãos em nossa vida, pelo contrário, nos abrimos, ó Deus, para aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Que se expanda em nossa vida, Jesus, a nossa vida financeira. Que se abra, Senhor, em nossa vida tudo aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Eu chamo a existência, Senhor, uma igreja próspera. Assim como está escrito, nós cremos que tu pode fazer, Senhor, abundar em toda a graça cada um de nós, enriquecendo-nos em tudo, para toda boa obra, para toda generosidade. E assim, Senhor, eu chamo a existência por fé nesta igreja, o fruto desta palavra, para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E todos que recebem digam amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Minha amada, querida esposa e pastora Daniele, obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa do Senhor Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, ovelhas do bom pastor, benditos do Pai, amados do Pai, mais que vencedores em todas as coisas por meio de Jesus, povo eleito de Deus, aqueles que têm os seus nomes escritos no céu, no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar. Amados, a Bíblia do Senhor, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, a voz do Senhor, que Ele zela e que Ele vela para cumprir, diz que o povo de Deus, o seu povo, nesta terra será bem-sucedido e que jamais será envergonhado. É o que a palavra do Senhor diz, é o que o próprio Senhor diz. E a Bíblia diz que nós somos bem-sucedidos em tudo o que realizamos. É o que está escrito. Então, o contrário disso, e que infelizmente nós vemos em muitos acontecer, o contrário, é voz de Satanás. O contrário disso, entenda isso, meus amados. O Senhor quer que escamas caiam nesta manhã, para que haja liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E o Senhor quer que nós tenhamos liberdade financeira. É desejo de Deus que eu e você tenha liberdade financeira. Então, qualquer coisa que for contrário desta liberdade que Deus tem e quer para os seus filhos, é voz do diabo. Amém? Vamos entender isso. E o que mais acontece, infelizmente, na vida dos filhos de Deus, que não vivem esta verdade, amados, é exatamente isto aqui, ó. Como que eu vou pagar as contas do mês? Todas elas. Como que eu vou manter e proteger o meu patrimônio, para que eu não perca? Como que eu vou guardar algum dinheiro para o futuro? Como que eu vou ajuntar um dinheiro para me casar? Quanto que eu preciso para me casar? Como que eu vou realizar o meu sonho? Quando que eu vou ter aquilo que eu desejo? Como eu vou sustentar o meu filho que está crescendo, ou aquele que está para chegar? São perguntas que têm aqueles que vivem a mentira. São perguntas, são tormentos que têm aqueles que não vivem a liberdade com que Cristo nos libertou. Então, se Deus diz que tudo que nós fizermos será bem sucedido, que Deus diz que nós não seremos jamais envergonhados, esta é a verdade. Amém? Então, estas questões que atormentam aqueles que não conhecem o que Deus diz em relação a esta área, são causados pelo inimigo. São causados pela voz de Satanás. Porque eles não têm o conhecimento da verdade. E muitas das vezes, alguns até têm o conhecimento da verdade, mas não têm disciplina na prática da palavra de Deus. Então, ou falta o conhecimento, ou falta a disciplina de praticar aquilo que se conhece. Estão entendendo? Deus tem vida de estabilidade para nós. Deus tem vida de estabilidade para os seus filhos. E nós, amados, não estamos aqui para falar de teologia de prosperidade, não. Nós somos contra isso. Nós somos contra esta questão de campanhas, de troca, fazer troca com Deus. Olha, dá para você receber. Nós sabemos que isto não é doutrina bíblica. Isto é doutrina demoníaca. Amém? São lorotas contados aí por homens que não têm temor a Deus. Não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Então nós estamos aqui para aprender a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Nós estamos aqui para aprender aquilo que Deus tem para os seus filhos, aquilo que Deus quer que os seus filhos sejam e vivam nesta terra. Um Deus que quer estabilidade, um Deus que quer segurança, um Deus que quer abundância, um Deus que quer ampla suficiência em tudo, um Deus que quer prosperidade constante em tudo na nossa vida. Então esta questão, ela atormenta os filhos de Deus quando não se há conhecimento bíblico, ou há o conhecimento, mas não há o que? A prática deste conhecimento. Porque se eu não tenho conhecimento bíblico, eu não tenho conhecimento bíblico. Agora, se eu tenho conhecimento bíblico e não pratico, amados, eu não vivo neste mundo seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu vou viver atemorizado.
Porque eu não pratico, que segurança eu tenho? Nenhuma. Amém? Não basta eu somente conhecer a palavra de Deus. Eu preciso praticar para que Deus vele pela sua palavra na minha vida. Para que Deus tenha o compromisso com a sua palavra na minha vida. Estão entendendo? Amém? Vamos nos lembrar quando Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não obedeceis o que eu vos mando? Então a palavra é para todos, mas quem obedece é com quem Jesus tem o compromisso. Eu sempre disse isso, amados. Deus tem compromisso com quem tem compromisso? Com Ele. E Ele é a palavra. Amém? Então Deus garante. Deus garante. Deus é fiel. A nossa aliança é com Deus fiel, não é com Deus que muda de ideia. Fala, não, eu sei o que você está fazendo aí, mas eu não vou fazer não. De jeito maneira. Nosso Deus é fiel. A Bíblia diz, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele é quem fez as promessas. Ele é fiel para cumpri-las. Desde que haja na minha vida este compromisso com a palavra de Deus. Amém? Oséias 4:6, nós já conhecemos muito bem esse texto. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta. Então o povo de Deus está em crise financeira porque falta conhecimento ou a prática desse conhecimento. Quem que veio para destruir? Vamos, igreja. Quem? Diabo. Então a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído. Roubar, matar e destruir. Diabo. Então o meu povo está sendo destruído, está com a influência do maligno porque lhe falta o conhecimento. Mateus 7, 24 a 27 diz a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Ouvir um monte de gente ouve. Muitos até citam versículos bíblicos que são lindos, mas é da boca para fora. Então Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus está dizendo que a palavra dele, amados, tem garantia. Estão entendendo? Jesus, o próprio Deus, está dizendo: olha, quem ouve as minhas palavras e pratica, tem garantia de segurança, tem garantia de tranquilidade, tem garantia que vai ter auxílio. Agora, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. Jesus está ali sustentando, Jesus está provendo, Jesus está abençoando, Jesus está guardando aquela família, aquela vida, porque ouve e pratica aquilo que Deus ensina. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por quê? Deus não pode ir contra a sua palavra. Estão entendendo? Não, pastor, mas tem tantos aí que não vivem a palavra de Deus e tem proteção. Tem? Até quando? O que garante? Não tem garantia. Não tem nenhuma garantia. Nada pode garantir que haverá segurança. Porque só há garantia na palavra de Deus. Só há garantia de segurança com Deus. Amém, igreja? Estamos entendendo isso? Então aqueles que ouvem e não praticam são os insensatos, são os imprudentes. Que Deus não pode garantir a sua palavra sobre estas vidas. Estamos entendendo, igreja? Está claro isso? Não tem nada a ver com a salvação, ok? Salvação em Cristo por graça. Ok? Nós estamos falando aqui nesta vida.
desfrutar das bênçãos de Deus neste tempo. Ok? É isso que Deus está aqui nos ensinando. Os bastas aqui é para que tenhamos uma vida conforme Deus quer para nós. Nosso Deus é Deus de princípios. Nosso Deus é Deus que estabeleceu regras. Nosso Deus é um Deus que nos ensina pela sua palavra como viver como filhos legítimos do Pai. Ok? Então, o que o inimigo achar na nossa vida para poder executar os seus desígnios, ele vai fazer. Não pense você que ele não vai fazer, porque a brecha aberta, o que? É o não obedecer a palavra, é o não cumprir a palavra. Tudo que está fora da palavra é brecha aberta. E disso o inimigo se utiliza para nos destruir. Então ali está naquela brecha aberta, o que está faltando? Ou o conhecimento ou a prática do conhecimento. Está claro isso? Amém? E aí o inimigo vê a brecha aberta, porque se não há o conhecimento ou se não há a prática dele, o inimigo entra, com a permissão do Senhor. Nós temos que entender isso. Então, o não praticar o conhecimento é brecha, e a falta do conhecimento é brecha. Então vamos fechar estas brechas, porque, amados, eu e você estamos no ministério de conhecimento. Para a glória de Deus, o conhecimento não nos falta. Então, se há brechas para serem fechadas, é porque não se está praticando o conhecimento. Então vamos praticar o conhecimento. Ok? Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós sabemos que o diabo é astuto. Sabemos que o diabo arma ciladas para mim e para você, para que venhamos colocar os nossos pés dentro. E se colocarmos os pés, ele nos prende. Então a palavra de Deus nos dá sabedoria, discernimento para enxergar o laço do inimigo e falar: opa, isso é laço. Isso é laço para a minha vida, isso é laço para roubar a minha bênção, e eu estou fora. Opa, o Senhor me dá visão. Estão entendendo, amados? Então aquele que coloca o pé no laço é porque é tolo. É tolo, não está praticando o conhecimento. Porque o conhecimento ele já tem. Amém? Então, nós temos que despertar. A Bíblia diz, olha, desperta tu que dormes. O que dorme entra no laço. O que dorme cai na armadilha do diabo. Ele é astuto, mas ele usa quem ele pode usar para tentar roubar as nossas bênçãos. O diabo é sujo. Se ele não pode diretamente nos atingir, porque nós somos guardados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, e o diabo não tem mais o poder de tocar em nós. Quem ele vai usar? Aqueles que estão ao derredor e que podem ser energizados por ele para nos atingir, amados. Então entenda isso. Cuidado com ciladas que o inimigo arma para a tua vida com outras pessoas. Ok? Olha o que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É sim, sim e não, não. Opa, isso é cilada, eu estou fora. Isso é bênção, estou dentro. Amém? Você tem os olhos espirituais iluminados pelo Espírito Santo para enxergar, amado. Ok? Eu faço por mim. Você tem que fazer por você. Eu não posso fazer por você. O que eu posso fazer é falar: ô irmão, está errado. Isso eu posso fazer. Te dar uma instrução de amor. Falar: irmão, esse não é o caminho. O diabo está, abre os seus olhos. Isso não tem parte com Deus. Isso eu posso fazer. Mas quem vai viver o caminho é você, não sou eu. Eu estou fazendo para viver o meu, com a minha família. Assim tem que ser você, com a tua família. Ok? Há um caminho, viu, irmãos, para receber as bênçãos de Deus. Fora desse caminho, não recebe. Vamos deixar claro isso? Há um caminho para receber as bênçãos de Deus. Fora desse caminho, esquece. Não vamos pensar que estar na igreja, sabe, já nos garante bênçãos. Não.
Eu venho à igreja para receber a instrução das bênçãos. Eu venho aqui para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar comigo, para eu ir lá fora praticar isso que Deus me ensina. E aí então eu vejo as bênçãos acontecendo na minha vida. Agora, simplesmente eu estar na casa de Deus e falar eu tenho compromisso com Deus, amado, você está enganado. Se alguém aqui pensa assim, está se enganando. Porque de Deus não se zomba. Amém? Não pensemos nós que o simples fato, porque é simples sairmos de casa e virmos aqui. Para muitos isso é até difícil. Para muitos isso é um sacrifício. Mas é simples, sair de casa e vir aqui é algo simples. Mas o que manda para Deus, o que conta, é o que nós vamos fazer com o que nós estamos ouvindo aqui da boca dele. Isso que conta para Deus, porque os olhos do Senhor estão por toda parte, principalmente na minha e na tua vida. Então o Senhor vê como você está aqui, e principalmente como você sai daqui e como você vai viver o que você ouviu aqui, ou não. Estão entendendo? Amém, amados? Então, a pessoa, ela quer ser abençoada por Deus. Porque se fala em bênção, amados, até o ímpio quer bênção, né? Até o ímpio quer ser abençoado. Ofereceu bênção, quem não quer? Até o mais tonto, até o mais louco. Então as pessoas querem ser abençoadas. Mas aí vamos aqui agora fechar para nós. Amém? Corta para mim. Aqui entre nós, o irmão quer ser abençoado. Não, pastor, eu quero as bênçãos. Mas às vezes é um marido que escorrega na casca da banana com a esposa. Às vezes é um marido que maltrata a esposa, que não respeita, às vezes, o desejo da esposa. Às vezes é um mentiroso, futriqueiro. Será que Deus vai abençoar essa pessoa, sim ou não? Não vai. Ou às vezes um lar onde a esposa não se submete ao Senhor, não se sujeitando à palavra, ao seu marido, não sendo a esposa auxiliadora, não sendo a esposa virtuosa, a auxiliadora idônea, que Deus determina na sua palavra. Será que Deus irá abençoar esta casa? Não vai. Não pode haver a bênção de Deus. Se houver, Deus está indo contra a sua palavra. Estão entendendo? Então a Bíblia diz que nós devemos andar concordemente no Senhor. O que é andar concordemente no Senhor? O marido anda em concordância com a esposa em concordância com o marido, e os dois andam em concordância com Deus. Pronto, já é o primeiro passo, amados, para não ter as orações interrompidas. Porque quando não há concordância entre marido e mulher, olha, desculpa falar, mas não, nem ora. Não precisa orar. Ore para que haja concordância entre os dois. Sabe, se tem coisas que necessitam ser arrumado, primeiro arruma a concordância entre os dois com Deus. E depois então passem a orar a Deus pelas outras necessidades. Porque se não houver concordância entre cônjuges, não tem a bênção de Deus manifestada na casa. Está claro? Amém? Então Deus vê tudo. Deus ouve tudo. Ele conhece as nossas atitudes aqui dentro da igreja e lá fora. Nosso Deus conhece as nossas atitudes dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Deus conhece as nossas atitudes quando nós estamos com os cristãos e quando nós estamos com pessoas que não são cristãs. Deus conhece o nosso coração quando nós estamos sozinhos. E como eu disse, de Deus não se zomba. Alguém que pratica alguma coisa da Bíblia, amado, não pode cobrar nada de Deus. Aliás, nem tem direito da parte de Deus. Então essa pessoa que pratica alguma coisa da Bíblia, ela tem que entender que ela não pode se enganar.
Por quê? Eu pratico alguma coisa da Bíblia, eu vou ver todas as bênçãos manifestadas na minha vida? Sim ou não, igreja? Não. Então, por isso Jesus disse assim, sim e não, não. Ou é completo, ou não é parcial. Porque ser parcial da palavra, amados, é ser imprudente e insensato. Vai haver queda e vai haver grande ruína. E a igreja diga amém. Então a Bíblia garante que quem vive os princípios bíblicos, ouça isso, amados, a Bíblia garante, tá? Que quem vive os princípios bíblicos totalmente, e se hoje está no fundo do poço, esta pessoa vai sair do fundo desse poço. A Bíblia garante que quem pratica com fidelidade os princípios bíblicos vai sair das dívidas, vai prosperar e chegar às fartas colheitas na sua vida. Amém. Amados, quem pratica as instruções bíblicas com fidelidade é chamado pela própria Bíblia Sagrada de sábio. E quem não pratica é chamado pela Bíblia de tolo. Amém? E o sábio, ele não cai em ciladas do diabo. O sábio, ele é atento, ele é vigilante, ele tem discernimento, ele tem sabedoria dada por Deus. E ele se desvia do mal. Amém? Salmo 119, versículo 98 diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Amados, olha que tremendo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Então quem vai vencer? Você ou o teu inimigo? Quem vai vencer? Quem vai sair com a vitória? Mas tem que praticar essa sabedoria. Tem que pôr em prática. Se não pôr em prática, amado, quem vai vencer, desculpe, vai ser o teu inimigo. Eu tenho que dizer isso para você. Se você não colocar essa sabedoria em prática, quem vai vencer é o teu inimigo. Quem vai vencer a crise financeira na tua vida? Esse altar não ilude ninguém. Graças a Deus. Provérbios 8:33 diz: ouve o ensino. Está ouvindo? Agora, sede sábio e não o rejeiteis. Então está ouvindo o ensino? Mostre que você é sábio, não rejeite. Pratique o que você está aprendendo pela voz do Senhor. É a Bíblia quem diz isso, é a Bíblia quem dá esta instrução para você. Isso é uma instrução. Amém? Então se mostre sábio. Provérbios 14:16. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Então, Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos, amados. Isso é fato. Ok? Deus ama fazer os milagres financeiros, como eu já disse aqui. Deus ama manifestar sinais e maravilhas da nossa vida financeira, na vida dos seus filhos. Porém, há maus hábitos na vida que precisam ser mudados pela palavra. Maus hábitos em relação à palavra precisam ser alinhados pela palavra para que passem a ser bons hábitos. E isso, meus amados, em todo o proceder da Bíblia Sagrada, em toda a instrução bíblica.
Não é somente na vida financeira, naquilo que a Bíblia diz em relação à vida financeira, mas no meu viver como filho de Deus nesta terra. Se eu tenho mau hábito, de acordo com a Bíblia, eu preciso mudar isso. Amém? Há uma necessidade. Por quê? O mau hábito, em tudo relacionado à Bíblia Sagrada, vai trazer para a nossa vida prisão. Vai, de algum modo, nos aprisionar. Se eu não entender os princípios bíblicos, se eu não colocar em prática, se eu não der ouvidos à voz de Deus, eu vou viver com maus hábitos. E estes maus hábitos vão gerar na minha vida cadeias. E depois não adianta eu querer dizer que Jesus é aquele que quebra cadeias. Ele quebra. Mas ele quebra quando eu entendo o que eu tenho que fazer. Ele não quebra assim, do nada. Ele diz, olha, faça isso que eu faço o resto. Estão entendendo? Amém? Então, se tem mau hábito, esse mau hábito tem que ser corrigido. A nossa vida para com Deus tem que ser boa. Tem que ser de bons hábitos. E os bons hábitos é o que a Bíblia ensina, amém, amados? Os bons hábitos vão gerar liberdade na nossa vida. Então, bons hábitos financeiros, agora vamos fechar aqui para a vida financeira. O bom hábito financeiro vai gerar liberdade financeira na minha vida. Então eu preciso aprender a ter os bons hábitos na vida financeira. Vamos aprender? Quem quer aprender? Deus é a nossa fonte de renda. Ok? Meu amado, mais uma vez, igreja preciosa, não se iluda. Não pense que é o teu trabalho. Não pense que é o teu empregador. Não pense que é o teu negócio, que é a tua capacidade, que é a tua pensão, que é a tua aposentadoria, que é o rendimento mensal que você tem, que é a tua fonte de renda. Não se iluda. Nossa fonte de renda é Jesus. Ok? Primeira coisa que nós temos que alinhar aqui para ter um bom hábito na vida financeira. Eu preciso compreender e entender isso. Não, porque eu levanto cedo todo dia, eu vou trabalhar. Se Deus não te dá saúde para você fazer isso, você não vai. Se Deus não te dá a capacidade para você desenvolver o que você desenvolve, você não desenvolve. Se Deus não te dá a condição de você ir trabalhar, de você fazer o que você faz, você não vai fazer o que você faz. Então ninguém, amados, ninguém pode dizer eu. Aquele que diz eu, está tirando Deus da sua glória. Amém? Então, a tua fonte de renda se chama Jesus. Você crê? Você pode dizer amém? Deuteronômio 8,18 diz isso. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? Então nós temos que sempre lembrar que é Jesus aquele que nos dá força para prosperarmos. Número 2. Devemos ganhar dinheiro honestamente. Amados,
nós estamos vendo pela palavra que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não há como resistir ao diabo se não houver submetimento a Deus. Se eu não me submeter a Deus, a sua palavra, não há como resistir ao diabo. Vamos deixar isso bem claro. Se uma pessoa, um crente em Jesus, não se submete totalmente à palavra de Deus, entenda, o diabo ainda atua nessa vida. Isso é o que a palavra nos revela. De algum modo o diabo chega a esse lar, de algum modo o diabo chega a esta vida, não diretamente, porque eu disse, o Espírito Santo habita e guarda. O diabo não pode tocar diretamente, mas ele vai usar de situações, ele vai lançar dardos, e estes dardos não serão apagados. Por quê? Esta pessoa não está totalmente submetida a Deus. Amém? Então, nessa questão de ganhar o dinheiro honestamente, amados, se não houver o submetimento à palavra de Deus, o diabo ainda está ali. Ok? Ele vai estar ali com as suas mentiras, ele vai estar ali induzindo, vai ali estar plantando pensamentos maliciosos na mente dos filhos de Deus, vai fazer com que os filhos de Deus se envolvam em trambiques, desculpe a expressão aqui, mas sabe, fazer com que os filhos de Deus se envolvam com trambique, com negócio ilícito, com um ganho desonesto. E Deus não abençoa trambiqueiro. Deus não abençoa negócios ilícitos. Deus não abençoa o jeitinho brasileiro, desculpe falar aqui. Deus não está nesse negócio. Deus abençoa aquilo que é certo. Deus abençoa aquilo que é honesto, aquilo que é transparente, aquilo que é limpo, aquilo que não tem o dedo do diabo. Amém? Então, Deus não abençoa a mentira. Deus não dá sucesso a alguém irresponsável. E jamais dará. Provérbios 15:27 diz: o que é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa. O que é ávido, quer lucro, a qualquer preço, né? A qualquer jeito. Não, vamos fazer, vamos dar um jeitinho. O que tem que fazer? Como que vai ser? Que jeito que é? Tá, não tem problema. Essa pessoa, amados, transtorna a sua casa, porque vai trazer maldição para dentro do seu lar. Não, mas vamos fazer aqui, ninguém fica sabendo. Vai trazer maldição para dentro do seu lar. Porque Deus está vendo. Deus sabe como aquele dinheiro está vindo. Mas o que odeia o suborno, esse tem que odiar. Tem que odiar tipo de negócio errado. Tem que odiar negócio ilícito. Tem que odiar ganho fácil. Tem que odiar. Tem que odiar. Se não odiar, Deus não tem parte com isso, não tem a bênção de Deus, vai trazer para dentro da sua casa maldição. Porque aquele que teme a Deus, amados, ele odeia o mal. Aquele que teme a Deus odeia o mal. Se ele tem parte com o mal, ele não teme a Deus. Se não teme a Deus, vai receber maldição. Porque aquele que teme a Deus recebe bênção. Amém? Provérbios 13:11. Os bens que facilmente se ganham, esses, mas o que ajunta a força do trabalho terá. Está trabalhando honestamente? Está ganhando o seu dinheirinho honestamente? Recebe o aumento aí em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz, nós cremos e entendemos aquilo que Deus nos revela.
O fruto de desonestidade traz maldição para toda a casa, para toda a família. Mas aquele que trabalha honestamente, que ganha o seu dinheiro honestamente, gasta o seu dinheiro honestamente, esse tem a bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Número 3. Devemos honrar primeiro a Deus com o nosso dinheiro. Então, é bom hábito. Nós estamos aprendendo. Todo dinheiro que chega à nossa mão deve primeiro honrar a Deus. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, aquilo que vem à minha vida, que chega às minhas mãos, eu primeiro dou a Deus. Então assim, amados, eu não vou primeiro separar as minhas contas, ver o que eu tenho para pagar, para ver se vai dar. Pastor, mas se não der você vai negociar com aquele que você está devendo. Porque com Deus não se negocia. Deus não é banco. Nunca foi banco. A gente se negocia com banco, com credores. Com esses nós negociamos. Com Deus não se negocia. O que é devido a Deus tem que ser dado a Deus. Amém? Por isso que a Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Chegou na tua mão, a primeira coisa que tu faz: tira o que é de Deus. 10% é de Deus, meu amado, não é teu. E com os 90% você vai negociar tuas dívidas, você vai acertar a tua casa. Olha o versículo 10 que diz, você já se conhece, né? E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Uhul! Amém! Eu creio. Eu creio. Meu irmão e minha irmã, antes de qualquer coisa, honre a Deus. Vai ter aumento. Quem faz encher? É Deus. É Deus quem faz encher. Sim ou não? Está escrito? Está escrito que de Deus não se zomba? Amém. Pronto. Ele não zomba de nós. Por isso diz, de Deus não se zomba. Ele não vai zombar de mim e de você se nós estamos obedecendo. Se nós estamos fazendo aquilo que é um bom hábito para com Deus. Deuteronômio 14, 22 e 23 diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Olha, isso se colhia uma vez no ano. Amém? A colheita se fazia no ano, e o que se apresentava a Deus era o dízimo da colheita. Ok? Então nós não podemos aqui dizer assim: eu vou uma vez por ano dar o dízimo de tudo que Deus me deu. Não, isso está fora de raciocínio, está fora de compreensão. Então naquele tempo eles tinham as colheitas uma vez no ano e armazenavam, né, para o resto do ano. E Deus dizia: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lugar físico. Que tem a palavra de Deus, onde Ele se revela. Onde Ele revela a sua graça, onde Ele revela o seu amor. Ali Ele faz habitar o quê? O seu nome. Então neste lugar comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. O que é isso? Toda a nossa vida financeira, amados, passa pela vida da igreja. Toda a nossa vida financeira passa pelo altar.
E o que acontece? Eu desfruto das bênçãos que Deus tem para mim pelo altar. Eu como do melhor alimento que Deus me dá. Eu recebo o melhor alimento para a minha vida espiritual. Estão entendendo? E na casa de Deus sempre haverá mantimento. Nunca vai faltar. Amém? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amado, Deus está dizendo, traz, é um mandamento, o dízimo à minha casa, porque casa de Deus é casa do tesouro, para que haja mantimento, para que haja prosperidade, e provai-me nisto, ou seja, não é fazer prova com Deus, receba de Deus aquilo que Ele tem, mediante a esta atitude. Entendeu? Prove, deguste. Entendeu? Veja acontecer na sua vida aquilo que Ele tem preparado para você. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então nós entendemos que Deus não negocia dízimos, Ele manda trazer. Ok, amados? Isso é bom hábito, entender que Deus não negocia dízimos. 1 Coríntios 16:2 diz: no primeiro dia da semana, quando é isso? Domingo. Cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Então é para trazer pronto de casa, não é para, sabe, ficar aí na hora vendo o que vai dar. É para trazer pronto de casa, conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja, olha, eu vou aí, tá? E vou recolher de vocês. Por quê? Aquilo que a palavra diz. Paulo não buscava donativos da igreja. Paulo não precisava de esmola da igreja. Estão entendendo? Mas Paulo dava o que? A oportunidade para a igreja de receber a bênção de Deus mediante ao dar a Deus. Estão entendendo como isso é importante? Então Paulo, por ser tão importante, Paulo já disse, olha, no domingo já põe de parte, já separa aí, conforme a prosperidade de cada um, para que quando eu for aí, não ter que correr para separar, já está tudo separado, já está tudo pronto, eu só vou recolher. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então nós temos na nossa vida, cada um de nós aqui deste ministério, um envelope de dízimos. Sim ou não? Para quê? Para nós trazermos de casa já preparado para dar ao Senhor com amor e com alegria, conforme a nossa prosperidade que Ele faz chegar à nossa vida. Amém? Então há uma necessidade de se compreender este princípio e entender as necessidades da obra de Deus. Entender o princípio de dar, que é uma bênção que Deus, me proporciona, e que neste dom eu vou ter sim a recompensa do Senhor, porque é Ele quem promete. E entender a necessidade da obra de Deus. Então não reter mais do que é justo. Isto é bom hábito. Fora disso é mau hábito. Amém? 1 Coríntios 16:14. Todos os vossos atos sejam feitos com... Então, amados, dizimar e ofertar devem ser com amor e por amor. Amém? Vamos para o telão novamente, pastora? Letra A. Nós dizimamos e ofertamos pelo que Deus é em nossa vida. Nós dizimamos e ofertamos como gratidão a Deus pelo que Ele já fez por nós no passado. Letra C.
nós dizimamos e ofertamos como gratidão pelo que Deus nos dá hoje. Letra D. Nós dizimamos e ofertamos pelo que Deus nos dá no futuro, nos dará no futuro. Letra E. Nós dizimamos e ofertamos porque nós somos sábios. Letra F. Nós dizimamos e ofertamos porque nós somos obedientes. Letra G. Nós dizimamos e ofertamos porque nós plantamos para colher segundo a lei da sementeira e ceifa. Letra H. Nós dizimamos e ofertamos porque nós vivemos o pacto da graça de Deus. Letra I. Nós dizimamos e ofertamos porque nós temos a revelação da bênção que é o dízimo. Nós dizimamos e ofertamos porque nós não discutimos com Deus. Letra K. Nós dizimamos e ofertamos porque nós deixaremos herança para os nossos filhos. Letra L. Nós dizimamos e ofertamos porque nós somos exemplo para o rebanho de Cristo. Letra M. Nós dizimamos e ofertamos porque nós vemos o resultado dessa prática em nossa vida. Letra N. Nós dizimamos e ofertamos como forma de louvor e adoração a Deus. Letra O. Nós dizimamos e ofertamos porque nós amamos a sua obra. Letra P. Nós ofertamos porque isso convém aos santos. Glória a Deus. Amém? Amados, os dias são maus e vão se tornar cada dia piores. Ou nós somos guardados pela palavra de Deus, ou nós somos atormentados pelo mundo. Isso é o fato. O Senhor coloca nas nossas mãos. Isso cabe a nós decidirmos. Para isso, nos dá o livre-arbítrio para escolher o que eu quero. Eu quero o caminho da bênção ou o caminho da maldição? Salvação. Para viver aqui neste mundo, o Senhor nos chamou para nos mostrar isso. O Senhor nos resgatou do mundo para nos fazer entender a sua salvação e nos fazer entender que há um modo de se viver, livre de tormentos ou atormentados. Então, ou nós somos prudentes e sábios e vamos ter a nossa vida sobre a rocha, ou nós somos imprudentes e insensatos e vamos ter a nossa vida sobre a areia. Nós, eu, você, sim, eu creio, este ministério Cristo Vive, nós não estamos aqui para brincar com Deus. Nunca estivemos para brincar com Deus. Nós não queremos, amados, zombar de Deus. E eu oro a Deus que aqui neste lugar não exista ninguém zombando de Deus. Não exista ninguém zombando de Deus, porque de Deus não se zomba. E eu não quero ver destruição. Eu não quero ver ruína em vidas que eu tanto amo. Em vidas que o Senhor Jesus trouxe a este aprisco para serem apacentadas pela minha vida, por Ele através da minha vida. Então o amor de Cristo por cada um está no meu coração.
E eu não desejo, amados, eu não desejo ver vidas destruídas neste aprisco. Eu sei o bem que a palavra faz, porque eu vivo este bem. Eu vivo este bem. Na medida daquilo que Deus me concede, amados, eu sou muito feliz. Eu tenho uma vida muito feliz e abençoada pelo Senhor. Porque eu tenho vivido os princípios bíblicos conforme eu tenho aprendido e tenho trazido para você. Esse é o segredo da felicidade. Viver o que Deus ensina. Então ser teimoso, sabe? Ser cabeça dura. Ser, sabe? Replicar. Questionar. Isso é mau hábito. Tem que ser mudado. Tem que ser transformado pela renovação da mente. Amém? Sem prática da palavra de Deus, o que há é queda. É queda. E eu não desejo e não quero para nenhuma família e para nenhuma vida deste ministério, em nome de Jesus. Número 4. Nós devemos poupar sabiamente. Isso é bom hábito. Eclesiastes 11, 1 e 2 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Amados, a Bíblia nos ensina a guardar. Sabe aquela regrinha do nosso apóstolo, que eu já ensinei para a igreja? Quem se lembra? Ninguém. Isso é mau. É mau hábito, porque já foi ensinado. 10, 10, 80. 10% de Deus, 10% guarda, 80% se vive. Você sempre vai ter. Você sempre vai ter. Porque quem guarda tem, já dizia meu pai, quando estava aqui, nesta terra dos viventes. Ele dizia: filho, quem guarda tem. Não é para guardar tranqueira. Não é para guardar lixo. Quem guarda lixo tem lixo. Amém? É para guardar dinheiro. Porque a Bíblia diz que o dinheiro a tudo atende. E quem guarda, tem. Quem não guarda, passa aperto. Passa aperto. Então nós temos que aprender a guardar. Aprender a viver com menos. Pessoas gastam mais do que ganham e depois passam apertado e não sabem por que estão devendo. Porque tem os olhos consumistas. Não podem ver uma vitrine, seja homem, seja mulher. Esta semana eu entrei na internet para ver uma camisa e eu me policiei. Eu falei: não, em nome de Jesus. E o Senhor ainda não me tinha dado a mensagem de hoje. Foi na quinta-feira à noite, depois que eu cheguei do culto, em casa. Eu estava olhando para ela, namorando ela, já tinha visto até a abotoadura que eu ia comprar com ela. Eu falei: não, em nome de Jesus. Porque é fácil com a senha do cartão se gastar. Mas depois a fatura chega. Na hora ali, você não tem o dinheiro mesmo, né? Ah, vai vir. É mês que vem. Mas e aí? O mês que vem tem que pagar. Meus amados, sabedoria. Para que comprar se eu tenho? Para que comprar algo que eu já tenho? Que eu não estou tendo falta? Amados, tem que se poupar. Quem poupa, tem. Quem não poupa, não tem. Aí vai tomar emprestado. E a Bíblia diz que nós vamos ter
para emprestar. E não para tomar emprestado. Amém? Amém? Número 5. Devemos ter sempre tudo organizado. Sabe o que é tudo? Sabe o que é tudo? É tudo. O que você tem que pagar durante o mês? Tem que estar organizado. As contas que você tem que pagar no mês tem que estar organizado. Você tem que saber onde estão as contas. Tem gente, amado, que tem que ficar pedindo segunda via de tudo, porque não sabe onde é que enfiou as contas. Tem pessoas que são totalmente desorganizadas, não sabe o dia que vence a conta de luz, não sabe o dia que vence a conta de água, não sabe o dia que vence o telefone, não sabe o dia que vence a prestação do carro, não sabe o dia que vence a prestação da casa, tem que ficar entrando na internet pegando segunda via porque é desorganizado. Então tem que saber o que gasta, tem que saber o que tem para pagar. Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, quando eu administro as minhas contas, eu vou ter abundância, porque isso é um bom hábito. Eu sei o que eu ganho, eu sei o que eu tenho para pagar, eu sei o que vai me sobrar e eu vou guardar. Mas infelizmente, o ser humano é uma coisa de louco. Se está sobrando um pouquinho ali, ele já vai e gasta mais aquilo que estava sobrando. O comprar à vista, mano, já caiu de moda, ó. Ninguém mais compra à vista. Não, é no cartão em 10 vezes. É no cartão em 12 vezes. Então você divide para mim. Então, amados, é uma coisa assim. O à vista tem desconto. O parcelado tem juros. E o sábio compra à vista. Então nós precisamos aprender. Todos nós precisamos aprender que nós devemos ter tudo sempre organizado. Número 6 diz que nós devemos planejar os gastos. Em Provérbios 21:20 diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Então, aquilo que eu disse, eu não estou precisando da camisa, mas eu queria comprar. Para quê? Para desperdiçar. Está entendendo? Para desperdiçar. Eu tenho tanto, graças a Deus, para que mais um? Então a falta de organização às vezes faz a gente pensar que eu tenho o que eu estou precisando. Entendeu? Agora, se eu tenho tudo organizadinho, bonitinho, não, eu estou vendo, olha quanto que eu tenho. Está nos meus olhos. Não é? A Bíblia diz que é para eu cuidar do estado das minhas ovelhas, do meu rebanho, ver o estado das minhas ovelhas. Eu preciso saber o que eu tenho. Tem gente que sabe, tem um monte de coisa e nem sabe o que tem. Por quê? Porque é desorganizado. Falta organização. Sabe? Não tem planejamento, não tem uma arrumação das coisas, é tudo jogado. É tudo largado. E isso é mau hábito. Amém? Então, não pode existir isso na nossa vida. A nossa vida é para ser de bons hábitos. Amém, igreja? Porque tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, né? Mas o insensato ele desperdiça. Precisa de uma coisa, eu sei que eu também não já vou lá comprar. Porque eu estou precisando, tenho que fazer agora aquele trabalho, eu não estou achando. Eu sei que eu tenho, mas não lembro onde eu pus. Ah, mas a lojinha ali na esquina, eu vou lá. Que seja R$1.
o produto, o material que você está comprando. Mas você tinha lá esse R$1. E esse R$1 você podia ter guardado. Estão entendendo? Tem uma nova tradução, tá no telão, pastora? Desse versículo que nós lemos. Olha o que diz: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Então, ou seja, é o suficiente para ele ser próspero. Estão entendendo? É aquilo que eu disse da minha vida. Dentro daquilo que Deus me proporciona, amados, eu sou próspero. De nada eu tenho falta. Estão entendendo? De nada eu tenho falta. Então, o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Ai, 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 ai. Gasta mais do que ganha. A igreja vai dizer amém? Então, vamos ser sensatos, todos nós. Amém? Amados, a nossa carne é uma coisa de louco. Nossa carne tem vida própria, sabia? A minha carne queria a camisa. A minha carne já estava se vendo dentro da camisa. Entenderam? Mas eu fui lá e falei: o quê? Eu te mortifico agora. Eu mortifico você agora, minha carne. Você não tem domínio, porque eu vivo e ando no Espírito. A gente ri porque, né? É uma situação, mas é verdade, meu irmão Michele. Eu me vi ali sabe, numa guerra. Os meus olhos estavam assim na tela do computador. Já, sabe, quase pegando a camisa. E o que foi, minha esposa? Eu fui para a cozinha, falei: eu estava querendo comprar uma camisa, mas eu não comprei. Foi ou não foi? Por quê? Eu faço a minha escolha. Aquilo que eu plantar, que eu vou colher. É uma conta a menos para eu pagar. E não me faz falta. Ia ser só mais uma com tantas que, graças a Deus, eu tenho. Está entendendo? Amém? Vamos para o número 7. Nós devemos sair urgentemente de dívidas. Tem que sair. Vamos dizer todos, vai, até mesmo os que não têm que sair. Temos que sair de dívidas. Amém. Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa. A Bíblia está dizendo? Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Só vamos ficar devendo o amor. O amor nós vamos ser eternos devedores a todos. E o resto nós vamos pagar. Tudo. Tudo e tudo. Se é tempo, se for necessário de um tempo eu reorganizar o meu estilo de vida, mas porque tem um problema muito sério, tem pessoas que não querem mudar o padrão de vida. É muito sério isso, sabia? Porque a pessoa ela vai e começa a dever. Começa a dever e está devendo. E a dívida vai aumentando e vai virando uma bola de neve. Porque principalmente quando se entra em banco, amado, é sem dó. Eles não têm dó. As taxas de juros, como já diria meu pai, come pela perna. E você trabalha para o banco. O teu esforço, o teu trabalho, que é dom de Deus, que é uma bênção para a tua vida, que é uma dádiva que Deus deu para você, sabe? Para você ter uma família próspera, para você ter um lar abençoado, para ter uma vida feliz, você dá para os outros. Para a instituição financeira que leva maior parte do teu pagamento.
Então eu quero aqui, em nome de Jesus, encorajar você. Se há necessidade de você mudar o estilo de vida por um tempo, mude. O que é isso, pastor? Certos luxos que talvez você tenha, deixe de ter. Certas coisas que talvez você faça, deixe de fazer. Eu, há mais de um ano, eu deixei de fazer muita coisa que eu fazia. Não é, minha esposa? Porque eu assumi um compromisso mensal até 2019. E eu não sou louco. Eu não sou insensato. Então nós regramos o nosso estilo de vida. Coisas que nós fazíamos, nós não fazemos mais, né, com a mesma constância que nós fazíamos. Os irmãos aqui até sabem de muitas coisas talvez que eu estou falando aqui que nós cortamos. Por quê? Se há o tempo necessário para se honrar aquela dívida, então a prioridade é o quê? Honrar a dívida. Pagar a dívida. Eu tenho que pagar. E não vou pagar com juros. Eu vou pagar aquilo que está combinado, que na data está lá o dinheiro e pagou. Estão entendendo, irmãos? Então, se é necessário reorganizar a vida, vamos reorganizar. O que dá para enxugar? Eu sempre falo lá em casa, meu amor, o que dá para a gente enxugar? Estou precisando enxugar. Cortar. Eu cortei, amados, várias despesas dentro da minha casa e no meu trabalho. Eu cortei. Fez uma enorme diferença no orçamento mensal. Então, às vezes, sabe, pequenas coisas que a gente não dá tanta atenção, se você vai somando as coisas pequenas, dá uma coisa grande. Porque você olha só para aquilo isolado, você fala, puxa, mas é só isso. Mas aí você vê só isso, com mais só isso, com mais só isso, com mais só isso. Você soma estes só issos e deu tudo isso. Que você pode pegar esse valor e honrar algo que você tem que honrar todo mês ali. Estão entendendo, irmãos? Então, não interessa se é ímpio ou se é irmão. Se deve alguma coisa, tem que pagar. A começar pelos da fé. A Bíblia diz que nós temos que abençoar primeiro os da fé. Então, se eu devo para algum irmão, é para ele que eu vou começar a pagar. Amém? Caloteiro não recebe bênção. Amém? Se deve, tem que pagar. Pastor, mas eu estou numa condição que eu já enxuguei tudo. Bom, se você está dizendo, amém? E eu não estou com a condição de pagar. Então você vai e dê a cara, a tapa. Já viu essa expressão? Dá a cara, a tapa. Porque se está devendo, amado, tem que pelo menos honrar a palavra. Não pode fugir de quem está devendo. Tem que ir e falar, olha, eu não posso pagar, eu estou passando por uma situação assim, assim, mas eu vou te pagar. Eu posso te dar tanto por mês, eu vou te pagar tanto por mês e vou honrar esse débito com você. O crente tem que ter palavra, o crente não pode ser desonesto. Se deve para banco, amado, vai amanhã no banco fazer uma negociação dessa dívida. Não deixa essa dívida rolar. Você vai orar a Deus, vai colocar essa causa diante de Deus e vai ir conversar com o gerente do banco. E essa situação vai ser resolvida em nome de Jesus. Se é um tempo que você tem que quebrar cartão de crédito, quebre. Quebre esse diabo na sua vida. Se você tem que cortar limite de cheque especial, corte. Se você tiver que encerrar a conta de banco, encerre. Viva com o que Deus lhe dá. Aprenda a viver com o que Deus tem lhe dado. Você vai viver melhor. Longe de enfermidades até, viu?
Porque preocupação com dinheiro, amado, traz enfermidade, sabia? Preocupação com dinheiro dá infarto. Pessoas infartam aí. Que eu infartou. Vai ver quando estava devendo. Já não estava nem dormindo à noite. Então Deus quer para a nossa vida as bênçãos. Amém, igreja? Olha, sabe, a gente trabalha no comércio, né? Conhecemos, né, as pessoas, moramos numa cidade pequena. Amados, é triste, sabe, nós sabermos de pessoas que devem para outras e não pagam. E dizem ainda assim na maior cara lavada, desculpa falar, eu não posso te pagar. Mas a pessoa troca de carro, a pessoa reforma a casa, a pessoa está sempre de roupa alinhada, está sempre de sapato bom, está na estica e olha na sua face e diz: eu não posso te pagar. Amado, é sem vergonhice. Desculpa a expressão. É ser sem vergonha na cara. Porque, amados, a pessoa que deve, se ela é honesta, se ela tem caráter, ela vai chegar para a pessoa e falar: eu te devo, eu vou te pagar. Como é que eu posso te pagar? E detalhe, ainda às vezes sai falando mal ainda daquela pessoa que devia lá, sabe? Como se a pessoa lá que tem os seus negócios para arcar, tem as suas responsabilidades, porque eu sou assim, eu tenho meus compromissos. Não é? Eu sempre digo, eu não estou trabalhando lá por hobby, né? Eu não tenho meu trabalho por hobby. Eu não estou lá com o meu trabalho simplesmente porque eu não tenho o que fazer. Eu tenho uma família para sustentar, eu tenho negócios para honrar, eu tenho despesas para honrar, eu tenho que pagar e dar o bom testemunho de crente, e não só de crente, mas como pastor de Cristo nesta terra. Então os olhos, sabe, das pessoas estão redobrados em mim, não só como crente, como alguém que frequenta uma igreja, mas como pastor. Lá é o pastor. Então, amados, eu estou ali para honrar compromissos, para pagar contas. E às vezes as pessoas estão devendo e você fala: viu, tem aquilo para acertar, você pode acertar. Pessoa não olha mais na tua cara. Pessoa, sabe, corta, volta, não passa mais em frente do seu estabelecimento e sai ainda falando mal de você. Sem vergonhas. Não tem caráter, sabe? São pessoas que não são honestas e pensam que Deus não vai cobrar, porque Deus vai cobrar. Aquele que tira, amados, de um honesto será cobrado por Deus. Aquele que tapeia, aquele que é desonesto, aquele que diz que não pode pagar, mas na verdade ele não quer pagar, vem a justiça de Deus. Então dívida deve ser honrada. Diga isso, dívida deve ser honrada. Digo, crente deve ser honesto. Digo, crente tem que ser honesto. Amém. Provérbios 3:27 diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então se eu devo, eu tenho que pagar. Amém? Por quê? Aquela pessoa precisa, como eu disse, se a pessoa vendeu alguma coisa ali, né, é o trabalho dela ali, ela vendeu porque precisa. Sabe, mas quantas pessoas são lesadas? Quantas pessoas são lesadas por pessoas de mau caráter? Pessoas de bem são lesadas por pessoas de mau caráter, por pessoas desonestas, que vão lá, tomam o produto e digam: eu venho pagar depois, eu pago depois, e nunca mais voltam. Não querem acertar, não querem pagar. Isso é desonestidade, isso é mal aos olhos de Deus.
Então a Bíblia diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Se eu posso pagar, não posso pagar tudo, mas um pouco eu posso ir lá pagar. Então não é vergonhoso eu ir conversar com a pessoa que eu estou devendo e dizer: olha, eu posso te dar R$50 por mês, olha, eu posso te dar R$20 por mês, e honrar a palavra. Amados, eu paguei muita conta assim na minha vida, porque a dívida chega uma hora que ela vem e vem, chegou, e aí? Eu preciso aprender a sair dela. Eu paguei muitos credores com R$20 por mês. Foi ou não foi, minha esposa? Tenho a porta aberta, tenho o crédito aberto a hora que eu quiser, porque a honestidade fala mais alto do que tudo. Amém? Então não é vergonhoso, amados, não é vergonhoso você assumir uma condição, assumir uma situação temporária. Mas para ser temporária eu preciso assumir, porque se eu não assumir, esta condição vai ser para sempre na minha vida, e eu não vou viver a liberdade financeira que Deus tem para a minha vida. Estão entendendo? Número 8, e encerramos. Devemos ter um compromisso sério e total com Deus. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia a tua vida financeira a Deus. Confia, sabe? Se posiciona nos bons hábitos, e todos os desígnios serão estabelecidos na sua vida. Eclesiastes 5:19 diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Riquezas e bens, comer destas riquezas, destas bênçãos, receber a sua porção, gozar do seu trabalho, aquilo que eu disse, não, sabe, ver o trabalho indo para a mão de outro. Amados, é tão triste, sabe, um filho de Deus ter o limite de sua conta bancária sendo utilizada com taxas aí de 11, 12% ao mês. Você coloca aí um limite de R$1.000, só para dar um exemplo básico. Se a taxa de juros for 11%, isso dá R$110 por mês. São R$110 por mês dado a uma instituição financeira. Dado, tirado daquilo que Deus está dando a este filho, para ele gozar do seu trabalho. Estão entendendo? Para gozar do seu trabalho. E aí esse gozo se perde, vira uma tristeza, vira um tormento, porque ele tem que ir lá e pagar o juro. Para quê? Para que os cheques dele não sejam devolvidos na praça, porque pelo menos ali o limite tem que estar certo, porque se passar um pouco, o cheque cai lá, o cheque é devolvido. Isso não é bênção de Deus. Deus quer para a nossa vida liberdade financeira. Deus tem para a nossa vida liberdade financeira. Que venhamos todos, amados, todos nós que venhamos a nos moldar ao estilo de vida que nós podemos ter no momento. Que todos nós venhamos aceitar, reconhecer aquilo que nós podemos de fato no momento. E o que temos que cortar, não se incomode. As pessoas às vezes perguntam no meu trabalho: tem telefone fixo aí? Eu falei: não tem telefone fixo. Algo que eu sempre tive em 18 anos, fazem 20 anos que eu trabalho neste ramo de atividade. Por quase 18 anos eu tive telefone fixo. Eu não tenho mais. Enxuguei. Porque hoje celular todo mundo tem. Praticamente todo mundo tem. Quer falar comigo? Meu número é este.
despesa cortada, que não havia necessidade. E não me envergonhe quando as pessoas perguntam: tem telefone fixo? Não, não tenho. Quem paga sou eu. Quem paga sou eu. Estão entendendo, amados? Eu não tenho que fazer bonito para os outros. Eu tenho que fazer bonito para Deus. Amém? Tem que chegar no dia ali e ter o dinheiro para pagar. Então que nós todos nos moldemos à vontade de Deus, porque a prosperidade o Senhor tem para cada um de nós. Mas primeiro eu preciso criar bons hábitos. Primeiro eu preciso alinhar aquilo que precisa ser alinhado dentro da minha casa. Porque se eu for infiel, amado, no pouco, como é que Deus me coloca no muito? Se eu não administrar bem aquilo que Deus me confere hoje, como é que Deus vai me conferir mais que isso, se eu não estou administrando bem? Então que esta igreja seja todos administradores fiéis daquilo que Deus confia em nossa mão. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus. O dinheiro que Ele faz chegar à nossa vida é para o nosso bem, é para a nossa alegria, é para o nosso prazer. E que todos nós, amados, venhamos desfrutar desta bênção que é o dinheiro na nossa vida, em nome de Jesus. Porque para nós o dinheiro é bênção e não maldição. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.